Como que eu vou investir se eu mal consigo pagar minhas contas? Essa é a pergunta que muita gente se faz, é sobre ela que eu vou falar nesse episódio, mas vamos lá, essa pergunta ela é comum e é legítima. Quando a renda mal cobre as despesas básicas, falar em investir, poupar ou construir um futuro melhor, que eu falo bastante aqui, parece até desrespeitoso. Tem gente que olha aqui e fica escandalizado com o que eu falo. Até já recebi mensagens no particular, o pessoal criticando um pouquinho algumas coisas que eu defendo aqui no Money Play. Porque como que você vai pensar em investir se o dinheiro ele vai sumir antes do fim do mês? Não dá, né? A realidade de milhões de brasileiros ela é simplesmente essa, infelizmente. Salários baixos, contas apertadas e pouco ou nenhum espaço para sonhar. E é justamente nesse cenário que surge um dilema que é crucial. Vale mais a pena buscar uma renda extra imediata ou investir em estudo para, em pouco tempo, mudar completamente de patamar? Dá um spoiler para você aqui sobre esse episódio, tá? Existe um pulo do gato para quem quer sair desse ciclo sem ter que esperar décadas. E se você quiser saber qual é, me acompanha até o final desse episódio aqui. Tá começando mais um Money Play comigo, Fabrício Duarte, e eu já vou falar para você deixar a avaliação do episódio, deixar o seu comentário aqui embaixo também sobre o que você está achando, tá, do que a gente vem trazendo de conteúdo, e além disso, deixar o seu e-mail para receber nossa newsletter, nossos materiais exclusivos. Cadastre o seu e-mail para você poder receber também. Ora, vamos lá entrar no tema, no cerne da questão desse episódio aqui. Qual que é o problema de ficar só correndo atrás da renda extra? Ponto que eu levantei ali na introdução. É normal que a primeira reação seja tentar ganhar alguma coisa a mais. Isso é normal. Quando você fala, pô, mas o dinheiro não dá, vou tentar ganhar um pouco a mais, o mais rápido possível. E para isso, muita gente parte para entrega por aplicativo, que eu até já falei aqui, tá? Então, né, vamos ser justo com as opções, eu já falei aqui há 3 anos atrás, já falei aqui recentemente, pouco menos de um ano, sobre renda extra, que essa é uma opção, tá? Essas que eu vou citar, todas são opções. Entrega para aplicativo, vendas online, freelance variados e trabalhos de fim de semana. Já citei todas elas aqui como dica do que você pode fazer para renda extra, ok? Beleza. Não tem nada de errado com isso, quero salientar. O problema é que, em geral, a renda extra, ela depende exclusivamente do seu esforço físico. Então você tem que estar lá, ou você tem que parar o seu tempo para poder fazer isso. Tá? Mais horas trabalhadas, mais ganho. Tá? Tem isso também. Não vai oferecer crescimento no longo prazo. Então dificilmente você vai ter um crescimento de longo prazo numa atividade de renda extra. Pega um entregador de aplicativo, você não vai ser coordenador de entrega para o aplicativo. Esquece. Tá? Gerente, diretor. Não vai. Tá? Gera desgaste físico e emocional e não multiplica os ganhos futuros. Ele vai só prolongar a sua sobrevivência. Então você, enquanto quiser ter essa renda extra, você vai ter que demandar esse tempo. Isso não vai se multiplicar e em algum momento você vai poder parar de fazer isso e essa renda ela vai seguir. A não ser que você faça isso por 30 anos e invista essa diferença aí, ok. Aí depois esse fruto que você plantou, ele lá na frente vai tirar os juros sobre juros, né, ao longo do tempo, e lá na frente você vai poder aposentar, vai poder ter uma renda desse patrimônio que você construiu. Mas, de novo, você vai ter que conciliar isso com a sua carreira original durante todo o tempo. Então ela vai acabar se tornando uma carreira original também, não só a renda extra. Vai compor o seu padrão de vida. No fim das contas, você trabalha mais para ganhar só um pouco a mais, mas você continua preso nesse mesmo ciclo. Quando a gente olha para o mercado de trabalho em 2025, tem uma janela aberta para quem souber aproveitar. Tá? Então eu quero explorar um pouco mais disso. Enquanto a maioria está lutando para equilibrar as contas, o mercado brasileiro, ele está vivendo um paradoxo, que é falta de gente qualificada para preencher vagas com salários que estão acima da média. Você pode pensar, falar, pô, mas não tem oportunidade, eu quero ganhar mais, mas não dá. Tá, tem muita oportunidade, tem muita vaga em aberto hoje com pouca mão de obra qualificada. Em vários setores. Segundo o Banco Central, a taxa de desemprego em 2025 ela gira em torno de 7,8%. Parece alta. Tá? Mas, em setores como tecnologia, saúde e indústria, o que falta são profissionais qualificados e não vagas. Então tem vaga, tecnologia, saúde e indústria, vaga pra caramba, mas você não tem profissional qualificado. Isso significa o que na prática? Profissões técnicas estão pagando salários iniciais de 3 a 7 mil reais, ou até mais, dependendo da área que você for. Enquanto a renda média do brasileiro está em apenas 2.119, isso segundo o IBGE em 2025.
As principais áreas com demanda alta e salário atraente, elas são a área desenvolvimento de sistemas, que o salário médio está em R$ 7.300, e o tempo de curso é de 12 a 18 meses, ou seja, um curso de 1 a 1 ano e meio, você consegue algo para poder atuar nessa área, que o salário médio está em R$ 7.300. E o destaque principal, tecnologia em alta, déficit enorme. Então tem muita oportunidade no setor de tecnologia. Está crescendo muito, né? E aí você vai acabar achando um déficit enorme ali nas vagas, tá? Profissionais qualificados, né, para você poder preencher as vagas. Área de logística, salário médio, R$ 4.500, todos acima da média nacional, tá? Só reforçando. Tempo de curso, também 1 ano a 1 ano e meio. E a gente está tendo muita expansão de e-commerce. Pô, Fabrício, chegou no teto? Ainda não, ainda tem muita margem para e-commerce crescer. Segurança do trabalho, salário de 3.500 para cima, aí o tempo de curso, 1 ano e meio. E tem também mineração, 6.700, salário médio, tempo de curso um pouquinho maior, 1 ano e meio a 2. A gente vai para informática, que aí é informática de infraestrutura, é outro departamento, salário médio R$ 7.000, tempo de curso 1 ano também. Tá? As empresas elas estão desesperadas por profissionais nessa área, salários médios bem acima da média nacional. Tá? E aí é onde está o pulo do gato, vamos falar sobre ele. Estudar para trabalhar melhor e já começar a ganhar durante o curso. Você tem essa possibilidade, você já está empregado enquanto você está fazendo o curso. Esse é o pulo do gato. Pô, vou fazer renda extra agora porque as contas não estão fechando, vou parar um pouquinho, vou estudar, investir em conhecimento para daqui a 1 ano, pelo que eu falei aqui de tempo de curso médio, 1 ano e meio, vamos colocar, daqui a 1 ano e meio eu já tenho a possibilidade de entrar numa área que vai pagar muito mais do que a que eu estou hoje, sem que eu precise fazer renda extra, que essa seja a minha renda oficial. Pois é, o erro comum das pessoas é achar que estudar significa parar tudo, largar tudo, jogar tudo pro alto e viver sem renda por alguns anos, né? Fala, pô, mas uma faculdade aí vão ser 3, 4, 5 anos que eu vou ter que parar para estudar. Você tem que parar para estudar? Não é assim que funciona. O pulo do gato é, em 2025, você, primeiro, escolher cursos técnicos de alta empregabilidade e curta duração. Nada de faculdade de 5 anos. Pô, quer fazer? Não tem problema. Não sou contra isso, tá? Em momento algum, você vai ver aqui histórico do Money Play, a gente falando que tem sim que se investir em conteúdo. Isso na contramão do que muita gente fala aí na internet, tá? Não vou aqui levantar nomes, mas muita gente fala, o ensino morreu. E você vê as melhores vagas sendo ocupadas por pessoas que passaram pelo processo de ensino. Os grandes destaques da empresa, até empreendedores mesmo, grandes destaques, cabeças, não os que estão aí, empreendedor e influenciador ao mesmo tempo. Os caras grandes mesmo, você sabe. Esses caras passaram pelo processo de estudo avançadíssimo, tá? Então, faculdade de 5 anos, se você quer um crescimento rápido, que é o pulo do gato, que é o que eu tô falando agora, esquece a faculdade de 5 anos, aí tudo bem, tá? Não sou contra ela, mas para esse propósito que ela não vai cumprir. Para você terminar e no estágio ganhar R$2.000. Ou durante o curso, né, você fazer um estágio e ganhar R$2.000. O foco está em cursos de 1 a 2 anos, com o mercado aquecido. Porque tá ali, ó, a oportunidade ela tá latente. Então você consegue preencher algo rápido enquanto você está com o curso andando também. Segundo, estudar à noite de forma híbrida ou até EAD enquanto você continua trabalhando. Não é para você pedir as contas e ficar sem renda para estudar. Não, conciliar. Pô, mas eu já tenho uma formação, já fiz isso. Deu certo até aqui? Não, né? Tá ruim. A área que você escolheu, infelizmente, tá caindo em desuso, é uma área que não é boa, não tá fazendo sentido. Pô, então dá para trocar. Você já fez. Você já passou por um processo de faculdade. Mas eu já desgastei. Fala, tudo bem, você pode continuar um desgaste aí por mais 30 anos nessa carreira que você tá e torcer para alguma promoção, alguma mudança, ou mudar o curso agora. E aí? A decisão está contigo. Tá? Então, hoje tem algumas opções boas e acessíveis, como o curso técnico EAD, que vão te habilitar e vão liberar os horários de estágio já nos primeiros meses. Então, dá para fazer. Terceiro, buscar estágios remunerados o mais cedo possível. Muitas instituições, como Senai ou o Grau Técnico, por exemplo, já conectam os alunos nas empresas no primeiro semestre de curso.
Estágio técnico pode pagar de R$ 1.200 a R$ 2.500 por mês. Tem até alguns que pagam mais que isso, mas R$ 1.200 a R$ 2.500 já é ok. Já subindo o padrão de vida antes mesmo de você se formar. Então você já consegue também uma renda extra. Dá para conciliar o estágio com o estudo, como eu falei, fazendo EAD, enfim. Quarto, construir experiência enquanto você estuda. Quem se forma já com 1 ano de estágio no currículo, não entra como iniciante no mercado. Entra disputado, porque você já tem experiência, você fez um estágio de 1 ano, você já sabe mais ou menos como é que a banda toca. Então você vai ser um cara mais disputado, porque você já tem experiência, fora que te abre possibilidade de fazer networking. Atenção, você vai fazer estágio numa empresa, pô, faz network com o pessoal lá da sua área, vai só te ajudar. Algo que eu, lá no passado na faculdade que eu fiz, eu converso com minha esposa muito sobre isso e eu me queixo muito, ou pelo menos entendo que eu perdi uma baita oportunidade para a época, claro, na minha carreira enveredou para outra área, eu agradeço a Deus por isso, melhor do que eu esperava, mas na época eu poderia ter aproveitado muito mais o networking que eu tinha oportunidade na faculdade, aproveitei zero e aí penei durante alguns anos, durante e depois de formado. Enfim, tá? Abrindo esse caso pessoal aí, faça networking também. Agora, quinto ponto, aproveitar o déficit de profissionais qualificados. Com menos concorrência, mesmo recém-formados, vão conseguir salários acima da média sem precisar ter uma experiência de 10 anos. Por quê? Porque a empresa está precisando de um cara que saiba fazer a função, saiba cumprir com aquilo que ela espera. E você tendo formação, por mais que você não tenha aquele prazo de experiência, como tem muita vaga disponível, a empresa quer preencher, você entra lá e a empresa fica até mais tolerante se você fizer alguns errinhos, umas cagadinhas ali no começo. Pode acontecer? Pode, porque você não tem experiência, mas você vai aprender cedo, você vai aprender ao longo do tempo dentro da empresa. E as empresas até preferem, às vezes, contratar um cara que não tem vícios de mercado, dependendo da área, porque ela consegue implantar a cultura dela com mais facilidade. É mais fácil de trabalhar, e aí isso, tudo que eu estou falando, esses 5 tópicos que eu levantei, só favorece você que está buscando essa oportunidade. São só pontos positivos para você conseguir dar esse pulo do gato. Tá? Comparativo prático. Vamos lá, continuar na renda extra ou mudar o jogo? Pô, mas Fabrício, você falou tudo isso daí, mas para mim ainda compensa fazer minha renda extra que ganhar meus 1.500 a mais por mês do que eu entrar num curso para daqui só 1 ano e meio, pô, 18 meses, cara. Não, né? Vou estar 1 ano e meio, mas vou estar 1 ano mais velho, né? Eu tô com 25, vou estar com 26 daqui 1 ano e meio. Não, pô, ruim pra caramba. Pro comparativo prático aqui para você entender, tá? Critério, primeiro, salário médio inicial de R$ 1.500 a R$ 2.500, só renda extra, tá? Quando a gente vai para o estudo estratégico mais o estágio, R$ 3.000 a R$ 7.000, depois da formação, óbvio, tá? Então tem o seu tempo aí, tá? Crescimento no futuro, renda extra você não tem, tá? Eu coloquei aqui como baixo, você não tem, sendo sincero, você não tem. E quando a gente fala do estudo estratégico mais o estágio, que foram todos esses exemplos que eu citei agora, você tem um alto potencial de crescimento, com novas oportunidades constantes. Ainda mais se você continuar investindo em estudo, tá? Se você continuar caminhando para o topo da pirâmide, se diferenciar ainda mais em conteúdo técnico e prático, que você já está na área, você vai se destacando cada vez mais, seu passe vai ficando cada vez mais caro, e aí você tem mais oportunidade de crescimento ao longo do tempo também, tá? Qualidade de vida. Qualidade de vida não precisa nem falar, né? Na renda extra, estresse elevadíssimo e pouco tempo. Quando a gente vai para o estudo estratégico mais estágio, melhor, você tem mais estabilidade, mais tranquilidade. Tempo para mudança. Na renda extra é imediato. Aí ela ganha. Você quer fazer, amanhã você consegue começar, tá? Mas como eu já falei, você fica estagnado. E quando a gente fala do estudo estratégico mais o estágio, aí a gente tem um tempo de 1 a 2 anos para mudança. Pô, beleza. 1 a 2 anos. Se você pensar, né, de algo que você quer muito, você fala, pô, é uma viagem que eu quero fazer 1 a 2 anos, é um prazo amplo, mais ou menos. Para viagem, nem tanto, dependendo do custo da viagem, né? Você fala, pô, eu quero comprar um tênis ou trocar o meu celular. 1 a 2 anos é muito tempo. É muito tempo. Mas quando você olha para a perspectiva de vida, uma carreira, 1 a 2 anos é nada. É menos de 10% do tempo que você vai trabalhar a sua vida inteira. Menos de 10%. Então, não dá para falar que é muito tempo, tá? Mas são 1 a 2 anos para você poder mudar de patamar. E o risco da estagnação na renda extra, ele é 100%.
99, vai. Vamos abrir margem aqui? Pode ser que brilhe o olho de algum chefe teu e aí você seja promovido na sua renda extra, você troque de função, troque de trabalho. Ah, pode acontecer, tá? Ou ali você nem troca, você continua como renda extra, mas você ganha ali um cargo. Ah, eu era garçom e agora eu sou chefe dos garçons aqui, eu ganho um extra. Tá, 99% de estagnação, 1% de possibilidade. Quando a gente vai para o estudo estratégico mais o estágio, não. O risco de estagnação ele é muito baixo, porque você se preparou, tem vaga, tem oportunidade, e aí você já entrou para um caminho que vai te dar mais potencial de crescimento. Ponto. E para a gente concluir, o futuro, essa carreira que eu estou falando, ou a renda extra, ou esse caminho que tem mais potencial de crescimento, ele é decidido agora. É agora que você vai decidir. Não foi 10 anos atrás, né? Porque você já deveria ter feito. Não é daqui a 5 anos, é agora. Tá? Ah, mas eu não tenho tempo para estudar. Essa é a frase que muita gente usa e que mantém milhares de jovens presos na mesma renda e nas mesmas dificuldades. O mercado de trabalho em 2025 ele está gritando por profissionais técnicos. Está pedindo arrego mesmo, para quem tem uma qualificação um pouquinho melhor, oferecendo salários 2 ou 3 vezes ou até 4 vezes maiores do que a média brasileira e exigindo só qualificação prática, não anos e anos de estudo universitário. Só qualificação, um certificadozinho, um curso, um comprovante que você consegue desempenhar aquela função. Só. Você está apto, está habilitado para aquilo. Como tirar a carteira de motorista? É só isso que está pedindo. Tira a sua carta e vem para cá, vem dirigir com a gente. É isso. O verdadeiro pulo do gato, para quem hoje ganha pouco, é justamente esse. Anota bem, presta atenção, tá? Primeiro, escolher um curso técnico certo. Segundo, estudar enquanto trabalha. Terceiro, buscar estágios estratégicos. E quarto, mudar seu patamar de vida em, no máximo, 2 anos. Quem continuar só correndo atrás dos bicos vai continuar ganhando o mínimo, vai limitar suas possibilidades. Tá? Até tive uma conversa também, minha esposa, esses tempos, sobre quem vai para esses trabalhos que são mais, como que eu posso dizer, mais chão de fábrica mesmo, né? Um trabalho que tem uma barreira de entrada muito baixa, só para fazer uma renda, porque está querendo ganhar dinheiro agora, mas não está olhando para o jogo de longo prazo, médio prazo, tá? Longo prazo é porque você vai trabalhar a vida inteira, mas ou pelo menos até a hora de aposentar, né? 40 anos trabalhando, enfim. Mas está olhando só ali para o que vê na frente, para a conta que tem que pagar agora, mas não está olhando para esse jogo de médio, longo prazo, tá? Que você pode resolver no curto, que são 2 anos. Quem usa o pouco tempo livre para estudar a coisa certa, claro, né? Vai colher fruto e o que os poucos que fazem isso conseguem também, estabilidade e crescimento real. A questão é, não sou eu que vou fazer isso por você, não é o seu amigo, seu pai, sua mãe, seu tio, seu cachorro, é você. A decisão e a prática, elas estão na sua mão. Agora é contigo. E aí, curtiu esse episódio? Curtiu essa mensagem, que é dura? Pelo menos eu entendo que alguns aí vão até discordar. E se você discorda, manda nos comentários. Se concorda, manda também a sua opinião aqui. Avalie esse episódio. Não esquece de deixar o seu e-mail cadastrado para você receber o nosso material exclusivo, nossa newsletter. E também vem fazer parte da comunidade Money Play Pro, que além de tudo isso que eu falo aqui, tem somado a isso estratégias para você também crescer o seu patrimônio ao longo do tempo com estratégias de investimento já consolidadas por vários investidores, sim, macaco velho de mercado ao longo dos anos. Tá? Não esquece, sempre estarei aqui. Enquanto Deus quiser me abençoar, estarei aqui passando esse conteúdo e essa visão para você e espero te encontrar no próximo Money Play. Até mais. Tchau.